Aí a estratégia do jogo, todo mundo vai colocar o Bruno Henrique. E eu não botei por causa disso também. Vai colocar o Bruno Henrique. E se o Bruno Henrique acertar? Mas eu percebi que o Bruno Henrique caiu nos últimos 3 jogos. Caiu, Mas caiu ele é o assim, rendimento ele joga dele. 3 ruins e um bom. Aí entendeu? vai, quando depois ele joga 3 jogos, ele vai lá e mete 2 gols. Pode olhar Aí eu pensei, os scouts dele aí no Cartola. o Gabigol... 2, 3 ruins, péssimos e um bom. Aí eu pensei, o Gabigol vai ser servido por todo mundo contra o Cara, Mas perde muito gol, é muito E ele encarnou aí todos os espíritos de mas David, aquele Fred, gol, embaixo das traves, meu não amigo. sei pelo quando amor é de que a Deus. gente Ele vai próprio mudar de já é pauta, mas péssimo. aquele gol que era pra ser pênalti tinha que Embaixo mudar o jogo, viu? Embaixo das traves. Salvou muita gente. Então vamos entrar O no flamenguista entrando lá e falou assim, mas foi 2-1, ia ser 2-1. Ia sair 1-0 na frente, se é endureceu outro o jogo, é outro jogo. VAR? Então vamos entrar no VAR, vocês puxaram o assunto. Vamos entrar no VAR. Bora lá? Pronto, finalizou aí. Polêmica Sim, grande, sim. né? Futebol feminino, né? Os maiores destaques são pra mim Eu foram acho que o esses. principal destaque é assim, é imaginar que a Copa Marcelão. América vai dar uma chance muito bacana de os times tentarem se reorganizar, mas também que a comissão de arbitragem convoque os árbitros para sala de aula, né? Precisando aprender como é que funciona o VAR. Rapaz, é ruindade ou é assim, ou é má vontade? Cara, eu acho que A o pergunta problema, é essa, o problema maior que eu acho não é nem a questão do cara olhar lá e errar, entre aspas, porque é um lance interpretativo. Certo. Na sua visão ele pode ter errado, mas na dele não. Certo. O problema é ele ver que é um lance duvidoso e nem ir lá olhar, cara. A obrigação dele é olhar. Porque tem uma Ele ferramenta, ele né, que a seu tem que favor. decidir, não é o cara que tá olhando lá que tem que Vamos decidir, não. falar- Que disse pra ele assim, ó, não foi não. Aí ele, foi não? Tá bom, foi não. Pois eu é. nem tenho Eu que falei olhar, isso na meu primeira velho. rodada, na segunda rodada. Não lembra que a gente falou aqui? Obrigado, isso aí. Esse é que é o problema Tem maior. VAR, tem? Peraí, vou lá olhar logo. Mano, Quem tem decide que olhar. é ele. Quem decide é o cara que tá no campo, não é o cara que tá Então lá em vamos cima. polemizar. O jogo do Flamengo foram quase 6 minutos de análise do VAR para se decidir que aquela bola que ia na direção do gol e que o Arão assumiu o risco de cometer o pênalti ao pular com os braços abertos, não seria pênalti. Goiás Tudo bem. 1-0 Interpretativo, né? no Ok. Furacão. Agora vamos pensar diferente. O Internacional jogava contra o Bahia, o jogo 0-0, duro. Aí você vê o seguinte, o nosso Lindoso. querido Lindoso marcou Puta que eu troquei o pênalti, Nonato por ele. Ou ele por Nonato. marcou um gol, Também. 1,5 metro impedido. O árbitro Mas passou a CBF 4 mandou, Não era Segundo, pouca levou, coisa, não. Era 1,5 m, né? A assim, CBF mandou um eu negócio vi aquele hoje vídeo, dizendo eu que vi aquele era o 3D. ângulo da câmera. Agora assim, tu pega, não, eu vi esse lance do 3D. Agora assim, tu pega mesmo no lance 3D e vê onde é que eles botaram o pininho lá do cara. Que isso, Eles cara, botaram não o tem pininho como do cara não. no pé, macho. E o do Lindoso no ombro. Assim, é um negócio meio Não tem como meio não. Rafael, né? eu tosco, Um né? pino É, aqui, você- outro aqui. É porque, na verdade, o que a referência é aquele pontilhadozinho que tá em pé pra dizer se o cara tá impedido ou não. É bem complicado aquele Então- lance ali. Viu? Então assim, Michael. mas aí assim, o cara vai e passa 4 minutos e tanto analisando o lance pra errar. Pra errar. Pois é, ainda. Aí, Oh, meu Deus, o Rony levou o amarelo! Aí o que é que... Isso não existe! Aí o que é que... Verdade. Botou o Rony? Não botou nada. Botei. Ah, tá. Vai Aí- ter que fazer um gol agora, né? Errou. Aí assim é 4 complicado, minutos e- porque você fica naquela situação. Imaginava-se que a tecnologia seria uma forma de tentar profissionalizar o esporte, as decisões, né? E trazer justiça. Buscando Diminuir as isso. injustiças. Sempre era Importante. Que é o que a gente sempre achou complicado, a história do ganhar roubado. Roubado é mais gostoso. Como, É. como disse o Felipe, né? Roubado é mais aquela gostoso. frase infeliz, né, do Felipe Goleiro na época do Flamengo, né? E aí assim, você percebe que no Brasil não há, ou não há, eu espero que seja essa a verdade, não há uma preparação técnica para se aproveitar o uso do VAR, ou há realmente uma má fé enorme. Você acha que é má Se fé percebe. ou é ruindade? Eu queria esperar... Agora, 3 exemplos de ontem. Rapaz, assim, Eu prefiro pelos de acreditar ontem, No que é seco, verdade. no seco, no seco. eu acho que é má fé. Ruindade, Eu prefiro má acreditar fé. que é ruindade. Ruindade, má fé. Porque é muita Eu coincidência a ruindade ser contra 3 times, teoricamente, Sempre os mais mesmos. frágeis. Tem gente. isso também. tem isso Mas também. não é essa Lances questão de má escandalosos. fé, né? É a questão de saber que a pressão... Ele o tá em peso. dúvida. Por isso que eu digo que é ruindade. Ele tá em dúvida. Quando ele tá em dúvida, o benefício da dúvida sempre vai pender pro lado mais forte.
Por isso que eu acho, não é exatamente má fé, entendeu? Né? Porque assim, ele sabe que a pressão vai ser Mas é má fé, Vandir. Se ele errar pro lado Você, mais fraco, você só usou um termo pra deixar os cabas mais... Não. Assim, não é ladrão, mas é má fé. É a mesma coisa assim, ó. Eu tô jogando, eu estudo na UFC, tá jogando UVA e UFC. Aí eu vou apitar o jogo do clássico. Sim. Aí tem um monte de amigo lá. Na dúvida eu falo assim, pai, vamos pra cá. Não, hoje em dia, na dúvida, o juiz fala com uma das partes, aí dá tudo certo. O importante é isso, o entendimento. Então eu penso... o Instagram não tá legal hoje. Então, assim se construíram 2 resultados favoráveis aos times favorecidos pelo VAR, né? E o Internacional acabou, naquele lance, abrindo caminho para a vitória, e o Flamengo evitou de entrar numa pilha, porque vinha pressionando bastante. O CSA também. O CSA mas também teve contra-ataques duro. E poderia ter endurecido bastante o jogo se saísse à frente. E aí o Flamengo, que luta pelo título, é um candidato forte, né? A despeito de não estar tão próximo na pontuação, mas luta pelo título. Aí você imagina empatar com o CSA, né? O vice-lanterna. Ou vexame, como a gente diz aqui com o Palmeiras. Jogando em casa, né? Porque assim, o Mané Garrincha tinha eu esqueci desse detalhe, né? É por isso que eu não escalei mais, por exemplo, o Everton Ribeiro. Mas que legal. Que tristeza. Acontece, né? Hashtag chateado. Eu tô aqui abalado, eu não sei nem o assunto. Bandifela. Porque o Rony levou esse amarelo. Então, assim, eu penso que é má fé também. E agora eu tenho que destacar aqui, viu, ó. Eu não sou fã dele, nunca fui fã dele como pessoa. Sempre achei ele a cara do São Paulo, assim, que eu vi de perto. Snob, não aceitava o erro como no jogo contra da seleção, né? Que ele jogou contra uma seleção... Ele frangou? A seleção espanhola, não era espanhola. Lá eu não me lembro disso, o Cleber disse que ele foi a melhor atuação de um goleiro. Ele deu entrevista, eu mandei o link no grupo, cara. Mandei o texto, vou mandar de novo. Ele fechou as portas para a seleção aí. O Rogério falhou contra a seleção da Catalunha. Eu lembro, amistoso. Foi. O Rogério falhou. Acho que é a única vez que ele jogou como titular. E aí ele deu uma entrevista e falou assim, hoje, Rogério, você falhou no gol e tal. Aí ele falou assim, mas hoje foi a melhor atuação que um goleiro de uma seleção brasileira já poderia ter feito, tal. Mas o que eu acho que a pancada que ele levou no São Paulo foi tão interessante que ontem a entrevista coletiva dele, tá bom, ele ganhou, se perdesse eu não sei qual seria o tom. Mas ele, olha, não é favorecimento. De mudar a cabeça dele, ele teve muita coisa no meio, separou, porque foi pego uma traição com a mulher, né, há uns anos atrás, e aí não deu certo no São Paulo, aí veio para reestruturar. E é o que a gente estava falando no grupo, o Fortaleza, cara, tem um padrão de jogo. E é bom ver o Fortaleza. O Fortaleza está entre os 5 que tem o padrão de jogo no Brasil. Por que eu falo isso? O Flamengo não tem, o São Paulo não tem, o Corinthians hoje não tem, o Santos não tem. Padrão de jogo não. O Grêmio não tem, o Fluminense tem, o Atlético Paranaense tem, o Palmeiras tem, o Fortaleza tem. Tá falando de padrão, você sabe como é que aquele time joga. Exatamente. O resto é assim, ó, o São Paulo é 8 a 80. Porque o São Paulo muda muito, né? Apesar da gente saber a característica geral do time, não tem um padrão específico, né? E nem repete esses padrões. É legal. A maioria das vezes. Então, Inovação. eu tenho De que certa dar... forma, né? Mas assim, às vezes não é padrão. Às vezes é ruim, às vezes é bom. Tem um lado positivo. Às vezes eu acho que pode ser que tenha um lado bem mais negativo do que positivo. Porque às vezes até pro próprio elenco. Já, o lado positivo de tudo isso aí, já bateu aqueles históricos 6 jogos sem vitória, pode ser agora que hoje seja o dia da virada. Quem? É porque todo trabalho dele é lenha. tem que bater. Nem lenhado, ele não tá fazendo porra nenhuma. Aí a partir daí ele não tá nem jogando. É igual o Bolt, ele deixa o cara correr na frente depois diz agora. É porque antes o problema era só o resultado, mas tinha perspectiva. Agora o time vem jogando cada vez pior, meu amigo. Cada jogo é pior. O último jogo foi bem pior do que o anterior. Mas dava dó. Mas ele continua dizendo que tá jogando bem, tá? Toda entrevista ele diz isso. Jogamos bem. Tá louco, mano. Jogamos bem. Eu brinco com relação ao Cuca. Eu acho o Cuca um técnico pro nível de futebol brasileiro. Ele é muito bonzinho. Bom. Não, ele é muito bom pro futebol brasileiro. O cara ganhou título, chegou longe com o Palmeiras e tal, não sei o quê. Um treinador de peso, né? Para de olhar a parcial do Cartola. Aí o que acontece? Mas o problema do São Paulo não é o Cuca. O problema do São Paulo não era o Dorival. O problema do São Paulo não era o Balsa, não era o Rogério. O problema do São Paulo não é o Reinaldo. O problema do São Paulo não era o Wesley. O problema do São Paulo não era o Kardec.
O que eu quero dizer, o problema do São Paulo, cara, é um problema muito maior. É um problema político. Eu canso de dizer isso. É um problema que o ambiente... Você imagina você trabalhar na sua empresa e você ir trabalhar e falar assim, caralho, velho, já vou ver aqui, um monte de cobrança. Eu tô fazendo o máximo que eu posso e não dá certo. Não funciona, né? Entendeu? É difícil, cara. Isso é no casamento, isso é qualquer situação. E a gente percebe em situações sutis, né? Assim, às vezes a gente percebe situação bem escancarada e às vezes a gente percebe situação sutil. Pequenas, né? Por exemplo, alguns jogadores que lá jogavam mal e estavam acima do peso, aí chega em outro time emagrece, começa a jogar bem, entendeu? Ou seja, alguma coisa tem, alguma coisa tá errada lá, que era referência, a galera da Europa quando se machucava vinha se tratar aqui. Ambiente é importante. Só tem uma coisa funcionando em São Paulo hoje que sempre funcionou, a base. É a única coisa que funciona no São Paulo hoje, e aí a base não é aproveitada porque o São Paulo está precisando vender. Eu vi até uma matéria que está falando sobre os vários empréstimos que São Paulo fez e o prejuízo absurdo que ele vai tomar esse ano pelas eliminações precoces. Copa do Brasil e Libertadores. Não dá para contar com o pi no ovo da galinha. Com o ovo no pi da galinha. E de ovo você entende. Ele tem um só, né, Marcelo? Você sabe disso, né? O miserável tem um só. Desse jeito, hein? Um ovo só o miserável tem. Pegou na mão, ovo de ouro. Pegou na mão, faça o teste. Cuidado, sai 3, 4, hein? Escolha esse ovo de ouro dele. Não olhe com carinho pra mim, não. Mas falando do VAR, qual é a solução pro VAR? Cara, eu acho que na verdade passa muito pelo que o Henrique disse, cara. Adaptação à tecnologia e treinamento, cara. Porque a tecnologia, o próprio Rogério disse, tem a vantagem, então, apesar de a gente perceber que em certos momentos, né, ele prejudica mais alguns times do que beneficia, mas eu acho que é treinamento, cara. Treinamento. Deixa eu colocar mais lenha na fogueira. Será que, sei lá, agregar algumas regras ao VAR não seria interessante? Tipo, é obrigatório ao juiz principal, em alguns casos, sei lá, X ou Y, consultar o VAR. Mas já tem isso lá. Mas é assim, mas aí se as regras estão lá, colocadas, e não está funcionando, como você falou, readapta-se. Se essa regra não está funcionando, é a mesma coisa da lei que não cola. Tem lei que não cola? Mas essa lei só não cola no Brasil? Não, mas aí que tá. São culturas diferentes. Eu acho que é falta de treinamento, cara. Pode ser também. Tem treinamento. Alguma outra coisa pode ser ajustada. Como, por exemplo, tirar os lances interpretativos. De uma forma geral, né? Eu digo, assim, da FIFA para baixo. Certo. Tirar da consulta do VAR as questões interpretativas e deixar só os objetivos. Porque aí no final das contas fica só a opinião do árbitro que está lá no campo, para as questões interpretativas, que vão ser, no final das contas, e são para ser, apenas dele. Que é o que não está acontecendo aqui, né? Nas questões de interpretação, quem está decidindo no final das contas é o árbitro que está lá em cima, no VAR, cara. E não pode. Esse é que está o problema. Nunca, antigamente era no olho nu. Até um dia desse atrás, né? Foda-se. Quando o árbitro errava, você anulava a partida? Não. Agora, porque tem o VAR. Agora sim. Beleza. Não, assim, por questões de direito, eu acho que sempre as partidas poderiam ser anuladas. Assim como, por exemplo, se o Palmeiras comprovasse que houve interferência externa, naquela época que não podia ter interferência externa, o jogo era passivo de anulação. Tem erros históricos aí que a gente conhece, né? A questão é essa, né? Erros de direito, como por exemplo, o Botafogo, ele colocou lá um erro de direito. Não de fato. Isso. De ter de o VAR ser utilizado da maneira incorreta. Agora, o CSA pediu uma anulação porque o VAR, o árbitro, mesmo consultando no VAR, tomou uma decisão errada, aí já é outra história. Não se pode anular uma partida por um erro de interpretação do árbitro, né? Assim como, por exemplo, teve a situação, eu acho que é muito mais passivo de anulação, por exemplo, um jogo do Fortaleza, em que a regra diz que no caso de dúvida, no caso do ato do VAR, dizer que houve uma questão que é duvidosa, e o árbitro vai lá e não olha o VAR, quando na verdade é recomendação que ele olhe, aí sim eu acho que poderia ser até anulado. Mas uma situação só de erro de interpretação, acho que não. Mas como eu ia dizer, eu tenho 3 sugestões assim que eu acho que seriam importantes para ajudar o VAR, certo?
A primeira delas, para eliminar uma questão interpretativa, seria, exceto o fato da mãozinha estar colada no corpo, mão é mão. Futebol se joga com os pés. Mas até joga com a cabeça. Eu achava que era assim, inclusive. A gente achava essa que era a orientação assim. Que parece que veio da... Aí o lance abre um precedente. No primeiro lance é com o Fagner logo, que o Cebolinha cruza a bola, bate na mão do Fagner e o cara não dá dentro da área. A mão tá aberta? A mão tá colada ao corpo? Tá não. Mudou a trajetória da bola? Mudou, tirou ela do caminho. Pênalti! Sim. Porque teoricamente a obrigação do defensor é botar o braço para trás, né? Então se você fala assim, se você fala assim, ó, exceto se o braço estiver desse jeito assim, colado assim, assim, não é pênalti. Pronto, cara. Elimina 90% dos problemas de interpretação. Mas eu acho até que eles colocaram essa regra exatamente para tentar dirimir, né, esses erros. Se o cara dá um carrinho, o defensor abre o braço e pega. Tirou a trajetória da bola. Ele que deu o carrinho lateral ou que não pega pênalti. Esse era o Só que eu ainda vejo, inclusive os comentaristas de arbitragem fazem essa distinção entre o braço estava numa posição que mudou a trajetória da bola. Não, ele não fez um movimento para interferir na trajetória. Ou seja, eles ainda fazem essa diferenciação de interpretação, que não é para ser. Bateu na mão, morreu, entendeu? Aí outra situação, como vocês já falaram, a obrigação, qualquer lance chamado pela cabine, o filho da puta não tem que ficar parado aqui. Sim. Vai logo. Só se for impedimento. Impedimento sim. Mas questões de interpretação, a obrigação dele é olhar. Porque ele que tem que tomar a decisão. E aliado a isso, eu acho que toda a conversa, como é no futebol americano, no rugby, deve ser gravado. Que toda a conversa deve ser gravada e exposta para a gente saber o que eles estão debatendo. Para saber se está vindo uma outra interpretação. Ó, o que você tá vendo? Eu tô vendo aqui. Ué, caralho! Pra gente ter certeza que eles não estavam ligando para as mulheres no dia do namorado. Até na Copa do Mundo, inclusive, chegou um ponto que eles não mostravam. Vocês lembram? Na Copa masculina. O lance? Era o lance do VAR. Ah, sim. Né? Que o árbitro, enquanto o árbitro olhava, eles não colocavam para a torcida. Que era justamente para não criar. Não, né? E a Globo, que influencia pra caramba, ela tem lá o replay. E ela ali dentro mesmo liga. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Globo não haja de uma forma dessa no jogo. O cara demorou ontem quase 6 minutos para voltar e dizer que foi pênalti pro CSA. Ele ia pro chão. Ele ia sair apedrejado de lá, Vandinho. Se ele volta com 6 minutos para decidir um pênalti pro CSA, gente, foi pênalti, cara. Foi pênalti, direção ao gol, bateu aqui. Foi pênalti. O cara tá com o braço aberto. Um dia desse, o zagueiro do Palmeiras, o Davidson, fez um pênalti assim. Hoje não perdoou, não. Hoje não tem que se falar em intenção. Bateu, morreu. Eu vou dizer que o Arão levantou o braço porque queria interferir. Não, ele foi sem querer, um movimento involuntário. Porque tem essa diferenciação. Não, movimento involuntário. Mas não tem isso mais. Não tem isso. Você tem que olhar assim, tirou a trajetória da bola, tirou. Assumiu o risco, né, de mudar a trajetória da bola. O cara assumiu o risco. Então o que teoricamente é botar o braço pra trás. A gente conclui que é isso, cara. O que falta é o que falta no Brasil em geral. É honestidade, transparência. Transparência no processo. Uma licitação é desse jeito, quando é uma coisa pública. O Brasil é desse jeito. E aí, por conta disso, às vezes uma tecnologia dessa meu racha é assim, que beneficia bem mais do que prejudica, né? Acaba tendo pessoas contra por causa disso, por causa da demora, porque não é utilizado da maneira correta. Aí, no começo, hoje em dia eu vejo mais isso. No começo tinha muito mais defensores, hoje em dia os defensores estão diminuindo, exatamente por conta desses poréns aí, né? Não, e agora a nova, viu, Marcelo? Agora o novo choro mimizento é que é assim, ó, um absurdo. Eu não posso comemorar o gol e depois descomemorar e comemorar de novo. Não, amigo, tem que ser o que é correto. Gol, vou olhar. Pronto, tá bom. Tomara que seja. Porra, foi. Se não foi, é porque eu não merecia. Se foi anulado é porque foi injusto, gente. Os conceitos mudam muito, sabe? As coisas estão muito fora da realidade com essa geração mimimi aí. A sociedade muda e, consequentemente, o futebol que é uma instância ali, né? Muito reflexo da sociedade, né? É muito reflexo da sociedade que vai mudando, se adaptando de acordo com a própria. E aí a gente tem um impacto técnico aqui, que é ruindade, eu não vejo assim, né? Ruindade que vocês viram, e eu e o Henrique a gente vê
como mesmo assim, peso de camisa, como tem isso também, tem isso também, né? Se errar pro time mais fé, gente, às vezes é o medo carrinho e tal, do Léo cara, ontem não foi criminoso, cara. não precisava de VAR, você que é cego, viu no primeiro lance, podia ser. E como o Rogério mesmo colocou, né? Não interessa se o cara escorregou e tal, não interessa, cara. O árbitro não tem que se colocar na cabeça do jogador para saber se ele teve intenção ou não. Ele tem que ver o lance. Verificar friamente. Quantas vezes um goleiro vai dar um bote mirando na bola, e o cara tira a bola e ele pegou, ou foi sem querer. É pênalti. É a mesma coisa de ontem, gente. Então, e foi, rapaz, se pega cheio o jogador do Fortaleza, acho que foi o Massinho. Foi justo? Eu achei que foi. Pegou o segundo amarelo. Mas por outro amarelo, né? Ele pegou um segundo amarelo, ele já estava amarelado e porque ele parou a jogada no meio do campo. Ele parou a jogada, era claramente para amarelo mesmo, foi expulso. Na verdade, assim, em relação a isso não tem o que se falar, mas da expulsão, cara, foi gritante. Aí eu acho que o VAR começou com um problema muito grande que era de demora, e aí ele deu uma estabilizada, de repente ele começou a resolver algumas coisas, e agora o problema não é a demora só, agora o problema também é de influência. Aí perde credibilidade, entendeu? Uma utilização também. Porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta e deve ser bem utilizada, ela vai ter bons resultados. Se não for bem utilizada, infelizmente... No jogo contra o Brasil no jogo do Brasil mesmo, foi utilizado acho que 2 ou 3 vezes, assim, bem rápido, cara. Não durou 2 minutos. Foi bem rápido mesmo. Houve a comunicação, ela vai checa lá em menos de 1 minuto, morreu, decide, acabou. Teve um deles que foi inclusive no lance importantíssimo, que foi no gol de virada da Austrália, né? Sim, que foi aquela situação. Eu particularmente acho que ela participa do lance. Se ela tá lá, meu amigo, ela participa do lance. Se ela faz menção de disputar a bola, ela participou do lance. Essa é a interpretação. Isso, né? Ela só foi na bola porque a atacante se mexeu e se propôs a disputar a jogada. Então, a partir do momento que ela se dispõe a fazer isso, ela tá participando da jogada e impedido. Está influenciando o movimento todo, né? Eu acho que sim. Eu no primeiro momento achei que não foi assim, porque porque analisa só o lance em si, né? Só o lance da bola em si, mas tem um lance e um contexto, que é o quê? Se ela fez menção em disputar a jogada, e ela fez, que inclusive esse ato influenciou na ação da defensora, ela participou do lance. Se ela não estivesse porque se ela tivesse parada, a defensora não ia fazer nada. Hoje está fazendo só 44 pontos, cara. Eu tô aqui indignado. 2 gols. Quem tem que fazer 2 gols? O Rony. Não, o Rony e o Galhardo. O Galhardo vai fazer um gol, pode esperar aí, viu? Vai? Fora de casa. Fora de casa. Lei do ex. Ele tá doido pra fazer. Foi expulso lá, escorraçado do Vasco. Ele tá doido pra fazer um gol no Vasco. Ele pode levar um amarelo, né? O cara vai com raiva assim. E a bola, mano. Não que eu esteja torcendo pra isso. Já aconteceu do Rony aqui. Marcelano que vem. Esse aqui, é o trator.